Fala pessoal, professor Ricardo Oliveira na área, Projeto Militar em Foco. E se você está estudando para Polícia Militar, se você está estudando para Polícia Penal, se você está estudando para Guarda Municipal, meu irmão, aqui é o lugar para você. E hoje eu vou te dar um bizu de direito constitucional. Direito constitucional. E não cai na sua prova. Direito constitucional não cai. Despenca, irmão. Direito constitucional despenca na sua prova. E o que eu gostaria de falar com você hoje? Eu gostaria de falar dos princípios fundamentais. Gostaria de falar dos princípios fundamentais ao artigo 4º da Constituição Federal. Ele vai do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Então, tu lê o artigo 1º, o que vai falar o artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, aqui é o meu artigo 1º, aí o artigo 2º vai falar, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O artigo 3º vai falar, constituem objetivos fundamentais da República do Brasil. Então, são os objetivos da República do Brasil. E o artigo 4º vai falar da relação internacional. Então, tudo isso aqui são princípios fundamentais. Muitas das vezes eu vejo o aluno vindo com o bizu, só se divaplu são os fundamentos. Com garra, erra promo, são os objetivos. O cara vem com os mnemônicos, mas ele erra numa pegadinha boba. Ele esquece que do artigo 1º ao artigo 4º, eu estou falando dos princípios fundamentais. Então esse é o primeiro esboço que eu gostaria de construir com você. Agora nós vamos falar do artigo 1º. Vamos falar aqui do nosso artigo 1º. E o que vai falar o artigo 1º? O artigo 1º vai falar a República Federativa do Brasil, anota aí no seu caderno, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, cuidado que na sua prova ele pode botar dissolúvel, indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamento, aí aqui a gente tem vários bizus. Então, o artigo 1º, eu gostaria que você pegasse essa palavra básica aqui, ó. Tem como fundamento. Eu gostaria que você pegasse e gravasse essa palavra aqui, ó. Fundamento. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? E aqui você tem que saber, você tem que decorar exatamente isso, camarada. Você tem que decorar. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, eu tenho esses caras aqui e nós vamos passar, sim, um mnemônico para você gravar. Então, a soberania faz parte do fundamento. A cidadania faz parte do fundamento. A dignidade da pessoa humana faz parte do fundamento. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa faz parte dos fundamentos, bem como o pluralismo político faz parte dos fundamentos. São os fundamentos que a República Federativa do Brasil buscam consolidar. Tranquilo até aqui? E veja, todos começam com artigo. Eu tenho a soberania. Eu tenho mais o quê? A dignidade. Vamos lá. A dignidade. A dignidade da pessoa humana. Tranquilo? A dignidade da pessoa humana. Veja, eu estou aqui economizando para nós ganharmos tempo, tá bom? Eu tenho a cidadania. Eu tenho a cidadania.
Eu tenho mais o quê? Eu tenho os valores do trabalho e da iniciativa e da livre iniciativa. Os valores do trabalho, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e eu tenho o pluralismo político. E eu tenho o pluralismo político. Beleza? Então, esses aqui, vejam, são os meus fundamentos, são os meus fundamentos. São os meus fundamentos. Eu tenho a soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso aqui. Veja, eu tenho um mnemônico que me ajuda a gravar isso aqui, que é o tal do Socidivaplu. Esse aqui é o mnemônico que eu tenho para poder gravar o artigo 1º da Constituição Federal, que é um princípio fundamental, tá? Ele é um princípio. Se eu colocasse na prova, é correto dizer que a cidadania é um princípio fundamental? É correto dizer? É claro que é correto. É correto dizer que a cidadania é um princípio fundamental. É correto dizer que garantir o desenvolvimento é um princípio fundamental. É correto dizer que a não intervenção é um princípio fundamental, porque princípio fundamental, ele é tudo do artigo 1, artigo 2, artigo 3 e artigo 4, tá? Agora, você vai lembrar que o Socidivaplu, ele é o fundamento. Aqui, ó, soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo político. Com isso, você já consegue acertar as questões relacionadas ao artigo 1º. Então, o que você tem que ficar atento a partir daqui? Primeiro, você tem que decorar o que está dizendo no artigo. Tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, não é dissolúvel, é pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, tá? Gravei o artigo 1º, agora eu tenho que gravar quais são os fundamentos do artigo 1º. Quais são esses fundamentos? Socidivaplu, soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo político. Pega o bizu, que todos eles começam por artigo. Todos eles começam com... Aqui, ó, vamos lá, ó. Ó. Artigo. Todos eles começam com artigo. A soberania, a dignidade, a cidadania, os valores, o pluralismo político. Pegou esse bizu? Eu vou sair da frente da tela, tá? Vou sair da frente da tela. Você tira o print e eu vou voltar a dividir nessa tela. Eu vou tirar aqui o nosso mnemônico. Você tira o print e nós vamos direto para o artigo 3º, porque ela vai falar dos objetivos e a gente vai fazer uma diferenciação entre fundamento e objetivo, que é o que basicamente eles mais cobram nas provas aí de policiais militares, bombeiro, guarda municipal e policial penal. Tranquilo? Deixa eu sair daqui da frente. Tirou o seu print? Pegou o bizu do artigo 1º? Vamos agora para o artigo 3º. Abra aí sua Constituição Federal. Lá no artigo 3º vai falar assim, ó, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituem objetivos, pega essa palavra, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí, se você observar, eles começam com verbo no infinitivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de cor, de idade e qualquer outra forma de discriminação. Então eu tenho construir, eu tenho garantir, eu tenho erradicar e eu tenho promover. Ambos começam com o verbo no infinitivo. Então o que eu quero que você saiba? Que o artigo 3º vai falar dos objetivos
fundamentais. Tá? E eu quero que você grave a palavra objetivo. Viu a palavra objetivo? A sua cabeça, o seu gatilho mental, ele já tem que me dizer, no meu gatilho mental, que eu estou falando do quê? Eu estou falando de verbos no infinitivo. Eu estou falando de verbos no infinitivo. Então, eu tenho o primeiro, construir uma sociedade livre. Eu não vou escrever tudo, tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, tenho aqui o meu primeiro. Construir uma sociedade. Tá? Construir uma sociedade. Veja, verbo no infinitivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí eu tenho garantir o desenvolvimento nacional. Olha aqui, ó. Garantir o desenvolvimento nacional, tá? Garantir o desenvolvimento nacional. Então, eu já sei que o primeiro é construir, eu já sei que o segundo é garantir. Agora, erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza. É só erradicar a pobreza? Claro que não, pequeno gafanhoto. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdades sociais e regionais, tranquilo? E promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Então, o que eu quero que você saiba? Que os objetivos é verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo, professor? São os verbos que terminam com R. Construir, garantir, erradicar e promover. Eu tenho um mnemônico para isso? Tenho um mnemônico. Qual é o mnemônico que eu tenho? Ó, com. Vou botar aqui embaixo. Vamos lá? Ó, com. Garra. Erra. Promo. Esse aqui é o mnemônico do professor Ricardo Oliveira. Com, de construir. De garantir. Erra, de erradicar. E promo, de promover. Então, com garra, erra, promo. O que eu faço para lembrar? É tipo assim, com garra, erra pouco. Então, eu pego essa palavra, com garra, erra pouco, e eu levo ela para com garra, erra, promo. Com garra, erra, promo. Construir, garantir, erradicar e promover. É o nosso mnemônico. Mas, quais são as brincadeiras que a sua prova pode fazer? A sua prova pode chegar e falar que assim, ó, construir uma sociedade livre é um fundamento da República Federativa do Brasil, tá certo? Claro que não, porque construir é verbo no infinitivo. Se construir é verbo no infinitivo, é um objetivo e não um fundamento. O que a sua prova pode falar? A soberania é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. A soberania não é um objetivo, a soberania é um fundamento. Então, é assim que a sua banca pode tentar te iludir, tentar te enganar. Mas agora que você assistiu essa aula, agora que você pegou o bizu com o professor Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Se você chegou até aqui, irmão, merece o seu like. Se chegou até aqui, merece você compartilhar. Se chegou até aqui, merece você comentar. Mereço ou não mereço? Com uma aula dessa, bisurado. Agora, pega o bizu, que é onde eu vejo a maioria das pessoas errando. Se eu falar a soberania, estou falando, a soberania, ela é um princípio fundamental? Lembre, sim, ela é um princípio fundamental. O princípio fundamental é o título que vai do artigo 1º até o artigo 4º. Então, tudo isso é um princípio fundamental. Então, a soberania é um princípio fundamental, a dignidade é um princípio fundamental, a cidadania é um princípio fundamental, os valores são princípios fundamentais, o pluralismo político é um princípio fundamental, construir uma sociedade é um princípio fundamental, garantir o desenvolvimento é um princípio fundamental, e todos eles são princípios fundamentais. Então, olha só, te passei o mnemônico daqui, só se diva plu, é isso? Vamos botar aqui, ó, só se diva
Flu. Então você tem dois mnemônicos, e com esses mnemônicos já vai te ajudar a gravar o artigo 1º, vai te ajudar a gravar o artigo 3º. Você já sabe que o artigo 1º é fundamento, você já sabe que o artigo 3º são os objetivos, você sabe que o artigo 1º começa com o artigo, você sabe que o artigo 3º, que são os objetivos, começa com o verbo no infinitivo, você sabe que ambos são princípios fundamentais e agora você não erra mais nenhuma questão sobre isso. Beleza? Tranquilo? Ó, quero te agradecer. Você que chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Canal novo na área, Projeto Militar. Então, se você está estudando para a Polícia Militar, se você está estudando para a Guarda Municipal, Policial Penal, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. É só o primeiro de vários desses que eu vou entregar, com questões. Vamos fazer live. Agora, não sei se tem que ter 1000 inscritos, tem que atingir alguma coisa para fazer live, mas vamos fazer as lives, vamos dar aula de direito constitucional, vamos dar aula de português, vamos dar aula de direito penal, isso tudo aqui para poder te ajudar. Agora, para eu te ajudar, você tem que me ajudar para que eu venha te ajudar. Então, preciso que você compartilhe, preciso que você se inscreva para você assistir as melhores aulas do YouTube. Tranquilo? Tamo junto. Fui!